estimulou a pensar mais sobre o continente africano e também me estimulou a pensar mais sobre a questão do colonialismo. Tá? Então, eu vou pedir a todos vocês para só desligarem os microfones, tá? Só desliguem os microfones e também as suas câmeras. Depois eu vou chamá-los. Eu tenho uma apresentação bem curtinha para fazer. Depois vocês todos podem, então, retornar a tela, isso para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. Muito bem, então, eu gostaria, vejo que temos muitos conhecidos aqui e também algumas pessoas novas, então, boas-vindas, né, aos novos na programação da Casa Mundi Cultura. Sempre é muito bom, né, ter gente nova aqui no nosso espaço. Pois bem, a minha proposta hoje, então, é falar sobre esse autor, Ryszard Kapuscinski, né, então, jornalista, historiador, e, sobretudo, polonês, né, nascido na cidade de Pinsk, no ano de 1932. O Kapuscinski tem a sua trajetória, né, reconhecida pelos 40 anos que ele viveu, né, viajando pela África, né, pelo continente africano. E a importância do Kapuscinski como investigador e como autor é a forma que ele traz à tona, né, o processo de descolonização do continente africano. E quando a gente pensa na África do Kapuscinski, a gente está pensando naquela África, mais a região central, a África subsaariana, né? Então toda aquela faixa abaixo do Maghreb até a África do Sul. Né? Então esse é o território de Kapuscinski. Ao longo de 40 anos, então, ele acompanhou esse processo de descolonização, né? O processo de saída dos europeus, principalmente britânicos e franceses dessa região, e com a saída, né, dos colonizadores, nós temos um longo processo, e um processo muito violento, né, que é a disputa de poder dentro desses territórios, né, dentro dessas nações africanas. Então, eu estava falando anteriormente, antes de começar oficialmente, né, que Kapuscinski, ele não só me ensinou sobre a história da África, né, mas ele me deu um caminho para investigar a história da África. Na semana passada eu estava dando uma entrevista para o Domício Grilo da TVE e a gente estava conversando sobre isso, né? É muito escasso, né, o material que nós temos à disposição hoje nas livrarias e mesmo assim material digital sobre a história da África, né? Eu até posso recomendar para vocês, ao final, um livro que foi publicado pela URGS, do professor José Rivério Macedo, que é um africanista, né? Então, uma das poucas obras que nós temos aqui publicadas no Brasil sobre a história da África, mas, ao mesmo tempo, é muito pouco, a gente sabe muito pouco, né, sobre a história desse continente, e principalmente a história recente desse continente, né, que é a história da descolonização. Eu tenho uma pequena apresentação para compartilhar com vocês. Antes de falar sobre a África de Kapuscinski, eu gostaria de falar um pouco sobre as origens desse autor, né? Então, de onde ele vem, porque entender a origem desse autor é a gente entender a visão que o Kapuscinski tem sobre a questão do colonialismo. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Vamos lá, tanteira. Ok, acho que todos vocês... Tirza, estão vendo? Agora entrou, sim. Entrou? Beleza, então. Então, aqui está o nosso tema de hoje, Ryszard Kapuscinski, nascido na cidade de Pinsk, no ano de 1932. Né? E eu gosto, sempre quando eu falo no Kapuscinski, eu gosto de trazer essa declaração, ele dá essa declaração sobre a questão de cruzar fronteiras, né, em uma entrevista ao jornal El País, no início dos anos 2000. Né? Então ele diz que a vida é cruzar permanentemente todas as fronteiras, não somente fronteiras geográficas, mas também fronteiras de idiomas, fronteiras de crenças, fronteiras de entendimento, fronteiras psicológicas, e que nós vivemos, então, constantemente imersos nesses diferentes tipos de fronteiras. Então eu tenho que falar no Kapuscinski não só o jornalista, não só o historiador graduado pela Universidade de Varsóvia, mas o Kapuscinski viajante. Tá? E eu acho que muitos de vocês que estão aqui, né, são pessoas que viajam e que gostam de viajar, e viajam principalmente comigo,
E como é importante a gente converter o nosso olhar para o olhar do viajante, né? O que é esse olhar de viajante? Eu acho que Kapuscinski me ensinou também muito a viajar, a perceber a viagem como um momento realmente de transgredir, né? De transcender as nossas próprias limitações. Tá? Mas então eu trago essa declaração do Kapuscinski só para iniciarmos a nossa conversa. Pois bem, mas onde nasceu o Kapuscinski? Né? O Kapuscinski nasceu no ano de 1932, num país chamado Segunda República Polonesa. Né? Essa Segunda República Polonesa é um país que foi formado no ano de 1918, né, com o fim da Primeira Guerra Mundial, e hoje eu trago aqui para vocês um mapa dessa Segunda República Polonesa. É um mapa muito diferente da Polônia atual, né? Se nós a Segunda República Polonesa ela é muito mais orientalizada, né? Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, temos a cidade de Grodno, Vilna, né, Bresław, todas essas cidades aqui. Isso aqui, por exemplo, hoje é a Bielorrússia, né? Aqui é a Lituânia. Aqui a Lituânia chega quase ali na fronteira com a Letônia, né? A Lituânia independente está aqui, a Lituânia soviética, né? Então, o mapa da Polônia de 1932 é completamente diferente. O Kapuscinski nasce aqui nessa cidade de Pinsk, né? Então, uma cidade oriental, né? da parte oriental da Polônia. Por que eu trago isso hoje? Né? Porque no ano de 1939, esse mapa vai mudar completamente. Né? Então, esse mapa aqui é de 39, em 39 esse mapa muda completamente, primeiro, pelo início da Segunda Guerra Mundial. Segundo, tá? Pelo avanço dos alemães, aqui, vindos do Ocidente, e pelo avanço dos soviéticos, vindos pelo Oriente. Tá? Então, o Kapuscinski nasce... passa sua infância e juventude num país completamente arrasado, né? Numa Polônia da Segunda Guerra Mundial, de uma Polônia onde toda a população da parte oriental se vê obrigada a migrar para o centro do país, né? Com medo das deportações. Então, quando os soviéticos chegam na parte oriental da Polônia, aquelas famílias, né, da região mais oriental se veem, né, estimuladas, obrigadas a migrar para o centro do país. O centro do país é a cidade de Varsóvia, né? Então, há muitos relatos de famílias das cidades de Grodno, famílias polonesas, né, da cidade de Grodno, da cidade de Pinsk, que acabaram sendo, na situação de guerra e da invasão do Exército Vermelho, acabaram sendo deportadas para campos de trabalho na Sibéria, tudo isso. Então, assim, a vida do Kapuscinski, ela inicia nessa cidade de Pinsk, né, inicia já num momento, né, a sua infância se desenvolve durante a Segunda Guerra Mundial, ele migra com a família para Varsóvia, tá? E depois tem toda a sua juventude em um outro país, né? Qual é esse outro país? É a República Popular da Polônia, né? Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma grande zona, uma grande influência da União Soviética sobre o território da Polônia. O mapa da Polônia muda completamente, né? Então, o país precisa se reinventar, né? Vocês estão vendo aqui a cidade completamente destruída, essa é a capital da Polônia, completamente destruída, são os soviéticos que vão ajudar a reconstruir o país. Mas é óbvio que não vão reconstruir o país de graça. Eles vão reconstruir o país, né, com o propósito de também exercer uma certa influência em todo esse território. Né? Bom, como então a instituição da República Popular da Polônia no ano de 1949, surge um órgão, entre vários órgãos políticos dentro do país, tá? Lembrando aqui, a Polônia nunca fez parte da União Soviética, tá? A Polônia estava na órbita da União Soviética, né? Então, ou seja, tudo que acontecia no trato político dentro do país, de certa maneira, tinha influência da União Soviética, mas politicamente era um país independente. Bom, dentro dos organismos, né, políticos nessa República Popular da Polônia, surge uma associação chamada União da Juventude Polonesa, né? Então, uma organização de cunho socialista, tá? Vocês podem ver aqui pelo cartaz, que traz bem essa ideia do realismo, da estética do realismo socialista. Aqui em cima, né, diz aqui, para ti, nossa pátria, né, lutam os nossos corações, né? Então,
são organizações de caráter socialista, também de caráter ufanista, e é nessa organização que Richard Kapuscinski começa a se desenvolver como cidadão, como liderança e também como investigador, né? É nesse período também que ele ingressa na Universidade de Varsóvia, no curso de História, foi entre 1949 e 1950, ele se gradua como historiador no ano de 1955 pela Universidade de Varsóvia, e nesse período ele já está engajado, né, nessas organizações de cunho socialista, né? Ou seja, era o único tipo de organização que era possível dentro do país, né? No ano de 1950, 52, desculpa, ele começa então a participar. Aqui eu trago algumas imagens de vocês de alguns movimentos, né, dessa juventude socialista. No ano aqui, o Richard Kapuscinski como liderança política, né? Então, aí vale lembrar também que as viagens de Kapuscinski fazem ele repensar a sua atuação enquanto polonês e enquanto membro, né, da juventude socialista e também como membro do Partido dos Trabalhadores polonês, né? Obviamente, a gente tem que lembrar que muitos intelectuais poloneses eram obrigados, né, a se manter filiados a esses partidos, né, como uma forma de sobrevivência também. Mas aí eu trago uma imagem do Richard Kapuscinski como liderança política, né, como agitador político e cultural. Essa é uma foto aqui, vocês podem ver, do ano de 1951. E na década de 1950, ele começa a trabalhar em um jornal, né? Como historiador. Naquela época, geralmente os jornalistas eram da área ou do direito, ou da sociologia, ou da história. Ele começa a trabalhar nesse jornal chamado Standard da Juventude, né? O Standard Młodych, né? E esse jornal é um jornal muito popular na República Popular da Polônia, e foi esse jornal que lançou Kapuscinski, né, nesse mundo de viagens, no mundo de viajante, né? No ano de 1956, ele faz uma grande viagem por toda a União Soviética. Na verdade, o Standard da Juventude, né, mandou o jovem Kapuscinski para observar, né, o que acontecia nessa pátria, na União Soviética, que era, de certa forma, uma pátria-mãe, assim, de todos esses países da órbita da União Soviética. Então, ele faz uma viagem por toda a União Soviética, ele vai até a República Popular da China, ele retorna para a Polônia, né, utilizando a ferrovia Transiberiana, ou seja, cruzando a Transiberiana e Transmongol, cruzando toda a União Soviética de volta para a Polônia. Ele faz uma viagem também subsidiada pelo Standard da Juventude, uma viagem à Índia. Ele, voltando da Índia, ainda para no Afeganistão, passa algumas semanas no Afeganistão. Ou seja, o Kapuscinski, ainda muito jovem, ele tem essa chancela de poder viajar, né, essa liberação de poder viajar pelo mundo para observar o que está acontecendo, né? E principalmente observar o que está acontecendo nesses lugares que, de certa maneira, tem alguma influência da União Soviética. A gente tem que lembrar que a União Soviética, durante muito tempo, tentou, né, invadiu o Afeganistão, mas tentou fincar o pé no Afeganistão e não conseguiu por conta do Talibã e etc. Então, o Kapuscinski, muito jovem, ele percorreu esses lugares, né, da órbita da União Soviética, né? Então, como eu falei para vocês, visitou a China, né, viajou pela ferrovia Transiberiana, e 2 livros acompanharam o autor durante essa época, né? Um deles era Por Quem os Sinos Dobram, né, do Ernest Hemingway, que fala sobre a Guerra Civil Espanhola, e outro livro se chamava História, tá? E esse livro de autoria de Heródoto, tá? Então, essas 2 obras servem como referência para este Kapuscinski viajante, certo? Pois bem, quando ele retorna, então, para a Polônia, no ano de 1957, ele já tem um convite para que no ano seguinte ele faça uma viagem ao continente africano, né?
Então, na verdade, ele faz uma viagem curta no ano de 1957 e é no ano de 1958 que ele faz a primeira grande viagem à África, né? E ele chega, o seu primeiro destino na África, no continente africano, é Gana, né? Gana, que era naquele momento uma liderança, uma influência política de liderança para todo o continente africano. Então, o Kapuscinski já se prepara para essa viagem, né? Logo em seguida, eu vou falar um pouquinho mais sobre as viagens pela África. Pois bem, nessa fase de juventude, principalmente lá pelos anos de 1960, né, Kapuscinski publica o seu primeiro livro, e é esse primeiro livro que dá a oportunidade ao leitor de entender o pensamento do Kapuscinski sobre colonização, sobre colonialismo, sobre imperialismo. Tá? E como ele, tá, enquanto um polonês que vive em uma república popular que, de certa maneira, sofre a influência da União Soviética, como ele tá, se sente um homem colonizado. Então, esse é o conflito, né? Esse é o discurso que o Kapuscinski estabelece, né, como discurso principal de toda a sua obra. Né? Então, eu trago aqui para vocês, eu sei que a minha proposta é falar sobre a África, segundo Kapuscinski, mas essas duas obras, elas são fundamentais para que a gente entenda o pensamento de Kapuscinski sobre a questão de imperialismo, colonialismo e ser colonizado. A primeira obra é o primeiro livro publicado pelo autor, chamado Bush Popolsko, né, que é o arbusto polonês, né, em espanhol e em português, em Portugal ele foi traduzido como a selva polaca, que de certa maneira faz muito sentido. Né? A selva polaca, o Bush Popolsko, é um livro de memórias. Né? Ele fala muito sobre as memórias do autor enquanto criança, né? Como ele estudou na cidade de Pinsk, né? Como a infância dele foi afetada pela guerra e pela influência da União Soviética, né? Então, e como tudo isso moldou a nação polonesa da República Popular da Polônia. Né? Então, esse livro fala, de certa maneira, né, essa selva polaca é como os poloneses tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Primeiro, a realidade da guerra e, segundo, a realidade de um grande império que está exercendo influência sobre essa nação. Tá? O segundo livro, né, o Império, que é do Tiago, como é o nome desse primeiro livro? Não existe no Brasil a gente não encontra, tá? Ele pode ser traduzido como A Selva Polaca, A Selva Polonesa. A Selva Polonesa, tá? Isso, tá? Em espanhol ele tá em Portugal, é isso? Exatamente, em Portugal, exato. E o outro é Imperium, o título assim em latim, em português também tem o mesmo título, né? Então, assim, Imperium. Essa selva polonesa, eu acho que esse título é muito apropriado, a tradução é muito apropriada, porque é realmente como os poloneses se sentem nessa época, né? Se sentem completamente invadidos em um território que eles não têm mais direito de estabelecer as suas próprias condições de vida. Né? Então, eu trago para vocês, eu separei um trechinho aqui, para ler, e a edição que eu tenho aqui na mão é uma edição em espanhol, então eu vou fazer uma tradução assim livre, tá? Mas é bem curtinho. Mas assim, ele começa o livro com um capítulo chamado Exercícios da Memória, tá? E ele coloca uma epígrafe de um poeta polaco chamado Janusz Ignatowicz. O poema do Ignatowicz diz assim, está como epígrafe do capítulo, né? Por uma rua pequena, de uma pequena cidade, olha só, rua pequena de uma pequena cidade, a pequena cidade está lembrando lá de Pinsk, né? A cidade que ele nasceu lá, que hoje é lá na Bielorrússia. Né? Então, por uma rua pequena de uma pequena cidade, debaixo de um castanheiro, corro feliz, como uma criança alegre. Estou indo até o lugar onde encontrarei a morte. Tá? Então,
O Kapustin, a memória de infância do Kapuscinski a qualquer momento, ele vai ser morto, não só pela questão da guerra, mas ele tem a sua identidade, né, apagada por esse novo império colonial que é a União Soviética. E depois ele segue assim, a guerra total tem 1000 frentes. Em tempos de guerra, dessa forma, né, todas as pessoas estão no front, ainda que nunca tenham pisado em uma fronteira e nem disparado um só tiro. Tá? Então ele fala muito aqui nesse livro de memórias, né, como a guerra atinge qualquer pessoa. Tá? Mesmo que a gente nunca tenha sido partidário da guerra, nunca tenha lutado numa guerra, a guerra nos atinge. E para mim, esse início de capítulo aqui, falando sobre essas pessoas que acabam se engajando na guerra de uma forma quase que obrigatória, diz muito sobre o que o Kapuscinski vai ver lá no continente africano. Tá? Porque quando os impérios coloniais saem das suas colônias, praticamente todo o continente africano entra em guerra civil, porque nós temos novas forças dentro das nações africanas que lutam pelo poder. Por exemplo, o caso de Angola. Tá? Angola, em 74, ainda ontem nós falamos com o professor Bruno Segato, né, fizemos uma atividade sobre a Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos, em 1974, abre oportunidade para Angola e Moçambique, né, então, depois de uma longa guerra colonial, conquistar essa independência. Ok, o país tem a liberação para tornar-se um país independente, mas, no caso de Angola, 3 forças vão lutar pelo poder pós-independência. Né? Então, esse livro do Kapuscinski, A Selva Polaca, já nos dá a entender muito sobre isso, né? De como, então, como essa situação de guerra ela acaba envolvendo direta e indiretamente todas as pessoas. Né? O segundo livro é o livro chamado Imperium, que ele fala sobre, então, essa viagem que ele faz por toda a União Soviética. Então, aqui no Império, ele dá o olhar, a visão do colonizador. Tá? Então, o Bush Popolski nós temos a visão do colonizado e o Império nós temos a visão do colonizador. Eu separei um trechinho aqui para ler para vocês, de página 13. Né? Alguns de vocês já ouviram várias vezes eu ler um trecho desse livro, né? O Kapuscinski tem um capítulo aqui que ele diz como ele foi alfabetizado. Então, depois que os soviéticos então invadiram a região onde ele morava, né? E exerceram essa influência, assim, praticamente toda a Polônia. Ele foi alfabetizado em cirílico primeiro, ou seja, a língua da União Soviética, né? O alfabeto do russo da União Soviética. Né? E ele fala desse primeiro encontro dele com a União Soviética, é isso, é aprendendo a ler cirílico e aprendendo a ler cirílico com a palavra Stalin. Tá? Então, esse é o auge do stalinismo na União Soviética. Né? Mas ele diz assim, no início desse livro, né? Meu primeiro encontro com o Império aconteceu junto à ponte que liga a pequena cidade de Pinsk ao resto do mundo. É o fim de setembro de 1939. Guerra por todo lado. Ardem aldeias inteiras, as pessoas se escondem dos ataques aéreos em buracos de estradas. Nos bosques, procuram socorro onde podem. Nosso caminho está bloqueado por cavalos mortos. Se quiserem, pode seguir em frente, aconselha alguém. Devem afastá-los para o lado, que perda de tempo. Quanto suor, como são pesados os cavalos mortos. Em meio à poeira, a multidão foge em pânico. Para que tantas trouxas, tantas malas, para que praguejam assim? Por que praguejam assim? Por que fazem perguntas sem parar? Todos vão a algum lugar, até correm. Não se sabe para onde. Mas minha mãe sabe. Ela toma minha irmã e a mim pelas mãos e vamos os 3 para Pinsk, para a nossa casa na rua Vessola. A guerra nos surpreendeu perto de Reiovets, em férias na casa de um tio. Portanto, agora precisamos voltar a casa. Tá? Pois bem, eu acho que eu já até demorei, deixa eu dar uma olhada no meu tempo aqui.
a minha proposta, então, de falar desses 2 livros é falar um pouco sobre as origens, né, desse autor. No livro Império, né, eu tenho aqui a capa do meu exemplar, nesse Império ele fala muito, então, como essa máquina burocrática da União Soviética, né, trata não só esse território continental, mas trata também as suas colônias, né? Então, países que não fazem parte da União Soviética, mas que estão ali no seu entorno. Certo. Bom, vamos falar sobre o que interessa, né? Então, já comentei com vocês que o Kapuscinski ele é um autor que se sente colonizado, né? E isso vai surpreender muito as lideranças africanas, né, quando ele faz as suas primeiras viagens. E porque os africanos, então, entendem da seguinte maneira: bom, tu és um homem branco, como um homem branco pode ser um homem colonizado? Na verdade, a lógica de tudo isso é o branco coloniza o negro. Tá? Os impérios brancos colonizam as nações negras. Tá? E é em torno disso que o Kapuscinski vai fazer muitas narrativas, tá? Em várias das suas obras. Eu gostaria só de comentar com vocês assim, um pouquinho sobre o que é o continente africano no início do século XX. Né? Nós temos aqui o mapa da África colonial em 1913. Então, nós temos aqui boa parte dessa região norte aqui da África, a região do Maghreb, então, colonizada pela França. Nós temos aqui em rosa as colônias britânicas. Nós temos um caso bem particular aqui, que é o caso da Etiópia, que é independente. Nós temos aqui a África do Sul, que é uma colônia britânica, mas que já está caminhando para a independência, né? Então já existe a questão da União Africana aqui. E nós temos também então aqui as colônias portuguesas, né? Principalmente Angola e Moçambique. Né? Então, trocando em miúdos, né? O continente africano, no início do século XX, até a década de 1950, mais ou menos, ele tem 3 grandes impérios aí que o colonizam, né? O Império Britânico, a França colonizadora e também Portugal. E aí que surge um livro chamado Ébano, e o Ébano vai tratar da desconstrução dessas zonas de influência. Né? Então, o Ébano vai acompanhar principalmente a saída desses europeus do continente africano. E não só a saída desses europeus do continente africano, como as várias guerras civis e também governos ditatoriais que vão emergir nesse cenário, né? Porque foram décadas de negociação para que os impérios coloniais, então, saíssem das suas colônias. Né? Isso levou muito tempo, até que, então, depois de alguns conflitos, esses impérios coloniais saem e deixam simplesmente esse território à deriva. Né? E o que a gente tem que considerar, uma coisa que eu insisto muito sempre, falo muito, né? Isso não é uma particularidade do continente africano, mas uma particularidade de todo o território colonizado. Né? A América Latina sofreu exatamente a mesma coisa. Né? A África que nós enxergamos hoje, o continente africano que nós enxergamos hoje e suas fronteiras, é algo que foi inventado pelo homem branco, foi inventado pelo homem europeu. Não foi levado em consideração toda a diversidade étnica que nós temos dentro do continente africano. Há determinadas nações africanas, né, determinados países, que nós podemos ter ali 80, 90, 100 etnias diferentes. Nós temos vários idiomas falados no mesmo lugar. O caso de Angola, por exemplo. A Angola é composta por inúmeras, dezenas de etnias. Né? No entanto, os europeus nunca consideraram, então, dividir o território levando em consideração a diversidade étnica. Né? E aí que está a chave do conflito que vai se estabelecer por praticamente todo o continente africano, dessa região subsaariana, depois da descolonização. Né? Então, saem os europeus, as lideranças internas começam a brigar pelo poder. Né? Também, essas lideranças internas também são influenciadas por agentes externos. Né? Nós temos que lembrar que há uma grande influência da União Soviética no processo e também da União Soviética e também dos ex-impérios coloniais
na divisão do poder. Então, na divisão do bolo, né? Quem vai ficar com o comando de tudo aquilo. O caso de Angola ele é muito emblemático em tudo isso, né? Nós temos o MPLA, né, o Movimento Popular de Libertação de Angola, ele sobrevive com um grande incentivo da União Soviética e de Cuba. Tá? Então, ele é sustentado por essas duas frentes socialistas. Né? Nós temos o FNLA, né, que é um movimento de direita cristã, que também é amplamente, né, apoiado por aqueles que eram pelos ex-impérios coloniais. Né? Então, de certa forma, assim, o colonialismo acaba, mas, ao mesmo tempo, ainda exerce uma certa influência nesses lugares. Né? Então, o Kapuscinski ele chega na África com essa missão, né, de cobrir como estão acontecendo os desdobramentos políticos, tá? Com essa questão da saída dos europeus e com a guerra estabelecida, essa guerrilha estabelecida entre as várias frentes que querem tomar o poder. Tá? Então, isso acontece em Gana, isso acontece em Uganda, por exemplo, em Uganda ele acompanha a deposição do Milton Obote e a ascensão do Idi Amin, que foi considerado um dos maiores ditadores, né, do continente africano. Ele acompanha, né, a guerrilha em Angola, em Moçambique, isso mais tardio, mais na década de 70. Então é realmente uma vida muito, muito intensa. O Kapuscinski ele foi condenado à morte 4 vezes em Angola, tá? Bom, acabou sobrevivendo a tudo isso. Então, é realmente uma vida muito, muito intensa, né, durante essas 4 décadas no continente europeu. Eu gostaria de comentar um pouquinho mais sobre essa questão do colonialismo, né, e como ele apresenta isso num livro chamado Ébano, nesse livro que eu mostrei para vocês. Essa aqui é a minha edição em português. Tá? Como o Kapuscinski, então, apresenta essa questão do colonialismo. Mas, antes disso, ele faz uma abordagem muito interessante assim, sobre a visão dele enquanto branco, enquanto europeu, chegando pela primeira vez no continente africano. E ele fala sobre 3 coisas: sobre o calor, sobre o cheiro e sobre o homem. Tá? Então eu gostaria de ler 3 trechinhos para vocês que falam sobre isso. Né? A primeira delas diz assim: o choque inicial. Gana, 1958. Né? Se vocês quiserem colocar Gana na cabeça, assim, no mapa, está na parte mais ocidental, centro-ocidental, né, do continente africano. Tá? A primeira coisa que chama atenção é a luminosidade. Luz por toda parte, sol permanente. Ainda ontem, a chuvosa Londres outonal, o avião borrifado pela chuva, vento frio e escuridão. E aqui, já de manhãzinha, o aeroporto iluminado pelo sol. Nós todos em pleno sol. Então, aqui ele está falando sobre a questão da luz, né, do calor. Depois ele fala sobre outras questões, assim, de como ele sente, qual é a sensação do sol incidindo sobre a sua pele branca, etc, etc. Tá? Mas, agora falando sobre a questão dos cheiros. Tá? Já na escada do avião, nos defrontamos com uma outra novidade: o cheiro dos trópicos. Novidade? Mas é o cheiro que emanava da lojinha de produtos coloniais e outras mercadorias do Sr. Kansman, na rua Peretz, lá em Minsk. Amêndoas, cravo, tâmaras, cacau, baunilha, folhas de louro, laranjas, bananas, vendidas por unidade. Açafrão por quilo, hidrohobbit. E o interior da loja de canela dos Schultz, pois seus interiores mal iluminados, escuros e solenes, emanavam cheiros de tinta, laca, incenso, aromas de terras distantes e produtos exóticos. O cheiro dos trópicos, porém, é um tanto diferente. Podemos sentir-lhe o peso, a textura colante. Esse cheiro nos conscientiza de que estamos naquele lugar do mundo em que a natureza, livre em explosão, trabalha incessantemente. Nasce,
cresce, floresce e, ao mesmo tempo, adoece, se decompõe, apodrece e se transforma em pó. É o cheiro dos corpos aquecidos e peixes ressecados, de carne putrefata e iguarias assadas, de flores frescas e algas apodrecidas, em outras palavras, de tudo o que atrai e afasta, encanta e repugna. Esse cheiro provinha das palmeiras distantes, emanava da terra aquecida, elevava-se das valas negras às ruas. Jamais nos abandonaria, faz parte dos trópicos. Em seguida, ele fala em relação ao homem, que eu acho que está na página... Separei. Sobre o homem africano. Tá? Então, é o terceiro ponto, né? É o tripé assim, que constitui toda essa obra do Kapuscinski. E, finalmente, a descoberta mais importante, as pessoas. Os nativos, como eles combinam com essa paisagem, com essa luminosidade, com esses cheiros, formam uma unidade, como se homem e paisagem fossem indissolúveis, complementares e harmoniosos. Como cada raça se acomoda à sua paisagem, ao seu clima, moldamos o meio ambiente e ele dá forma ao nosso rosto. No meio dessas palmeiras, lianas, caatinga e selva, o homem branco é algo estranho, um intruso pálido, fraco e com a camisa empapada de suor, permanentemente sedento e desamparado. O homem branco tem medo de tudo, de mosquitos, de amebas, de escorpiões, cobras. Tudo que se mexe o deixa em pânico. Os nativos, pelo contrário, com força, encanto e resistência, movem-se com naturalidade, livres, num ritmo determinado pelo clima e pela tradição. Um ritmo um tanto lento, sem pressa, pois não é possível conseguir tudo na vida, senão o que sobraria para os outros. Então é assim que o Kapuscinski inicia esse livro, o livro Ébano, nesse primeiro capítulo chamado Gana, o choque inicial. Depois ele vai falar sobre o processo político, né, de disputa política que está acontecendo no país, a ascensão de ministros, queda de ministros. Bom, sobre essa história a gente sabe bem, mas como os agentes políticos são administrados dentro desses governos que são muito instáveis, né, neste momento. Então aqui, o que o Kapuscinski ele me ensina nessa obra, né, é conhecer fundamentos importantes para a gente encontrar a história da África. A obra do Kapuscinski não é uma história definitiva do continente africano do período pós-colonial, mas é uma obra que te estimula a buscar referências, né? Eu sempre digo assim, que ler uma obra de Kapuscinski requer a gente ter uma ferramenta extra, né? Ter um mapa do continente africano nas nossas mãos, né? Ter acesso à internet, ao Google, para entender quem são esses agentes políticos, né? Para ler um pouco mais sobre essas figuras que são importantes, né? Pois bem, tem uma segunda parte, segundo episódio desse livro que eu também gostaria de destacar, e ele fala principalmente sobre a questão do colonialismo, de uma maneira bem clara, bem direta, né? E ele diz assim, eu vou ler mais ou menos uma página aqui para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Formalmente, mas apenas formalmente, o colonialismo reina na África desde a Conferência de Berlim. Tá? Então, a Conferência de Berlim foi uma organização dos Estados europeus assim, para definir as suas zonas de influência no continente africano. Entretanto, o colonialismo na África existe desde o final do século XV, né? Pela qual alguns países da Europa, principalmente Inglaterra, França, também Bélgica, Alemanha e Portugal, dividiram entre si todo o continente, até a libertação da África na segunda metade do século XX. Efetivamente, porém, a penetração colonizadora começou muito antes, já no século XV, né, que eu estava falando antes, e floresceu nos 500 anos seguintes. A fase mais infame e brutal dessa conquista foi o tráfico de escravos africanos, que se prolongou por mais de 300 anos. 300 anos de ataques, surpresa, perseguições e emboscadas, organizadas pelos homens brancos, às vezes com a participação de sócios africanos e também árabes. Né? O Kapuscinski fala muito sobre a influência, principalmente a influência árabe na costa oriental, principalmente quando ele fala sobre a questão da Tanzânia, né, na costa oriental da África.
Milhões de jovens africanos foram degredados em condições subhumanas, amontoados em porões de navios para o outro lado do Atlântico, para, com seu suor, construir a riqueza e a pujança do novo mundo. Né? A África, perseguida e indefesa, foi despovoada, destruída e arruinada. Grande parte do continente ficou deserto e a estéril caatinga cobriu regiões antes florescentes e ensolaradas. Ou seja, foi um continente completamente devastado pelo homem branco, né, que ele quer dizer, em resumo, durante esses quase 500 anos de colonização. Né? Mas vejam só, eu pulei um parágrafo aqui para chegar em um outro episódio que é muito importante para a gente entender como a Segunda Guerra Mundial desperta nas sociedades africanas, né, o desejo pela independência. Né? Porque não só com o sentido... como eles conseguem se engajar. A gente tem que lembrar que muitos africanos estudam na Europa, né? Vão estudar na Inglaterra, vão estudar na França, né? E principalmente lá pela década de 30 e 40. E quando eles se dão conta, né, da Segunda Guerra Mundial, e muitos são enviados como soldados, né, dos seus colonizadores, vão para o fronte de batalha, né? Africanos são levados para o fronte de batalha da Inglaterra, né, da França. Quando eles se dão conta, né, que de certa forma, e o Kapuscinski fala sobre isso, né, que homem branco briga com homem branco, as lideranças políticas, isso desperta nas lideranças políticas, né, ainda mais o desejo pela liberdade. Né? Ou seja, a Segunda Guerra Mundial, de certa maneira, desestabilizou completamente o cenário dessas colônias, né? Dando essa oportunidade para as nações africanas criarem os seus movimentos de independência. Né? Então ele diz assim, quando a Segunda Guerra Mundial estourou, o colonialismo vivia o seu apogeu. Entretanto, o decurso da guerra e sua acepção simbólica deram início à decadência e ao fim do sistema. Como e por que isso ocorreu? Uma breve digressão pelo obscuro reino das teorias raciais pode esclarecer muita coisa. O ponto central, a essência, o âmago das relações entre europeus e africanos. A principal forma que esse relacionamento adquire na época colonial é a diferença de raça, da cor de pele. Tudo, contatos, dependências, conflitos, passa pelo entendimento do conceito, deixa eu virar aqui, branco-negro. E, naturalmente, o branco é melhor, mais alto, mais forte do que o negro. Branco é Sir, Master, Sahib, Buana, tem uma outra palavra aqui que eu não consigo pronunciar, Kubwa. O inquestionável, senhor e chefe enviado por Deus para governar o negro. Inculcaram nos africanos o conceito de que o branco é intocável, invencível, que os brancos representam uma força monolítica. Essa era a ideologia que sustentava o sistema de dominação colonial. Uma ideologia que garantia que quaisquer questionamentos ou contestações não tinham o menor sentido. E eis que os africanos, convocados para servir nos exércitos britânicos e franceses, veem que nessa guerra, da qual eles participam na Europa, o branco luta contra o branco. Que uns atiram nos outros, que uns destroem as cidades dos outros. É uma revelação, uma surpresa, um choque. Os soldados africanos do exército francês veem sua soberana colonizadora, a França, ser derrotada e conquistada. Está falando aqui, então, da invasão alemã na França. Os do exército britânico veem a capital do império, Londres, ser bombardeada. Veem brancos em pânico, brancos em fuga, brancos que imploram, que choram. Veem brancos em farrapos, esfomeados, esmolando por um pedaço de pão. E, à medida que avançam para o leste da Europa, e junto com ingleses, brancos põem em fuga os brancos alemães. Encontram aqui e ali colunas de homens brancos vestidos com roupas listadas, homens esqueletos, homens farrapos. O choque dos africanos diante das imagens que presenciavam na Guerra dos Brancos era ainda maior pelo fato de, até então, não ser permitido aos habitantes da África viajar para a Europa ou para algum outro lugar fora do continente africano, salvo em ocasiões especiais que em algumas colônias, como no Congo belga, nunca existiram. Né? Então, assim, alguns africanos sim viajavam para fora do continente africano, estudavam
estudavam na Europa, como eu disse anteriormente, né? Seguindo, assim, os africanos somente podiam imaginar a vida dos brancos baseando-se nas condições luxuosas que estes desfrutavam nas colônias. E mais ainda, os habitantes da África, em meados do século XX, não dispunham de outras fontes de informação, nada além daquilo que lhe contava o chefe do vilarejo, o vizinho ou um membro da administração colonial. Seu conhecimento do mundo se restringia àquilo que ele via à sua volta ou ao que ouvia dos outros, numa conversa ao anoitecer em torno da fogueira. Ao retornarem da Europa para a África, todos esses combatentes da Segunda Guerra ingressaram nos diversos partidos e movimentos que lutavam pela independência dos seus países. O número dessas organizações cresce rapidamente. Elas surgem como cogumelos depois da chuva. Têm as mais diversas orientações e estabelecem objetivos diferentes. Né? Então aí, novamente, eu trago, aqui ele está falando de forma do continente genérico, né, da questão colonial de uma forma genérica, né, no continente africano, mas aqui eu posso exemplificar como o caso de Angola. Né? Angola, então, quando em 1975, né, começa toda a movimentação pelo processo de independência, nós temos três vertentes, né, políticas que querem tomar o poder. E isso leva o país a uma guerra civil que vai se estender praticamente até o início dos anos 2000. Tá? Então, a guerra, na verdade, ela é amenizada lá pelos anos de 97, 98, mas ainda no início dos anos 2000 a gente pode ver, né, alguns indícios de que essa guerra persiste. Né? O caso, por exemplo, do Congo, né? Então, que lideranças internas então brigam pela disputa do controle de jazidas de alguns minerais importantes. Tem um mineral que é extraído no Congo, que é utilizado para fazer telefones celulares. Eu não lembro qual é o nome do mineral, se alguém lembrar aí pode me dizer. E então tem, por exemplo, outros lugares que tem jazidas de diamantes, né? Então, de certa maneira, né, então, tem toda uma briga política interna que é financiada, né, por agentes externos, entre eles, né, os antigos impérios, coloniais. Eu gostaria então, só para finalizar, já estou há 50 minutos aqui falando, depois quero abrir uma parte do nosso encontro para perguntas, falar sobre o último livro que eu escolhi, que é Mais um Dia de Vida. Então, esse livro não foi publicado no Brasil, mas é publicado em Portugal. Acho que vocês encontram nesses sites de venda de livros, né? Mais um Dia de Vida, Um Dia Mais de Vida, né? Fala sobre a experiência de Kapuscinski e o cenário apocalíptico que ele encontrou na cidade de Luanda em 1975. Lembrando, então, em 74 nós tivemos a Revolução dos Cravos em Portugal, e foi a queda da ditadura do Salazar que abre oportunidade para as colônias, então, se tornarem independentes. Das duas principais colônias, né, temos aí Moçambique, temos o Angola, temos também Guiné-Bissau e Cabo Verde. Mas Angola e Moçambique tiveram um processo de independência muito traumático, né, um processo de independência que levou anos. Então, sobre esse processo, Kapuscinski escreve este livro, Um Dia Mais com Vida. Essa é a minha edição em espanhol, e eu separei aqui alguns trechinhos para ler para vocês. Né? Um deles está na página 34, e diz assim, está em espanhol, tá, pessoal? Então eu vou fazer uma tradução livre, assim. Estávamos em princípio de outubro. A cidade estava completamente deserta. Cada dia mais deserta. Desde a primeira hora da manhã, eu me dedicava a perambular pelas ruas, né, sem objetivo nenhum, sem sentido nenhum. Tá? O ar era asfixiante, tá? E esse ar asfixiante me mandava diretamente de volta para o hotel. Ao meio-dia, o sol parecia chumbo, tá? Parecia chumbo sobre as cabeças, o calor era sufocante. Começava o verão, se abriam as portas, né, daquele inferno tropical. Faltava água, porque a estação de bombeamento de água
se situava na linha do front, na linha de frente da guerra. Depois de cada reparação, voltava a ser destruída no curso dos combates. Cada vez mais os comerciantes fechavam as suas lojas. Eram homens negros, que estavam pálidos de fome, baixavam aquelas persianas metálicas. Os restaurantes, os cafés também estavam fechados. As cadeiras, as mesas, os guarda-sóis queimados pelo sol tinham permanecido abandonados. Todos na rua, desapareceram junto com a população africana. De vez em quando, um carro atravessava uma rua deserta, com os semáforos sempre em vermelho, que seguiam funcionando automaticamente, mas sempre em vermelho. Então ele chega na cidade de Luanda, nesse início do processo revolucionário, em 1975, lembrando que a guerra é algo que se alastra por todo o país. Aqui tem uma foto do Kapuscinski com alguns membros da guerrilha. Aqui tem uma outra personagem muito importante na guerrilha angolana, uma guerrilheira chamada Carlota, que é quase um personagem mítico, assim, da Guerra de Angola. Ela era parte do Movimento Popular de Libertação de Angola, esse movimento de orientação de esquerda, e ela simplesmente foi um dos agentes mais importantes, assim, não por ter atuado plenamente, mas servindo de inspiração para outras lideranças dentro do país. Aqui nessa foto, a Carlota, ela é assassinada depois, mas a Carlota tem pouco mais de 20 anos. Aqui na página 68, acho que o Kapuscinski fala um pouco sobre ela, aqui ele diz assim, que ele conheceu a Carlota, A Carlota apareceu com uma metralhadora no ombro, e ela ela vestia também um uniforme de paraquedista, demasiado grande para o tamanho do seu corpo. A gente podia adivinhar que ela tinha um corpo esbelto. Para dizer a verdade, foi a presença de Carlota que se tornou algo determinante para que as pessoas pudessem ouvir Angola além de Lisboa, e para que o processo revolucionário seguisse à frente. Ou seja, essa figura, Carlota, foi realmente uma fonte de inspiração revolucionária para todo o movimento que assolou o país. E eu gostaria de terminar as minhas leituras aqui falando, depois eu vou falar sobre outros livros, esse livro foi publicado no ano de 1976, mas no início dos anos 2000, o Kapuscinski faz uma espécie de apêndice ao livro, inclui algumas digressões, e ele coloca assim no final do livro, de uma das edições mais recentes: anos de entre 1976 e 2000, a guerra segue. Se trata de um dos conflitos armados mais longos que nós tivemos no mundo contemporâneo. Alguma coisa mudou, lamentavelmente pouco. Pois sim, os cubanos foram embora, os sul-africanos também foram embora, então, mostrando aqui que tivemos agentes externos também na Guerra de Angola. Angola é um país completamente dividido, despedaçado, destruído por uma guerra civil e cujo governo leva mais de 2 décadas lutando contra a rebelião de Jonas Savimbi, que é um dos revolucionários. O governo controla ricos jazidas de petróleo, Savimbi, que é esse líder, grandes minas de diamante, vejam só todos os interesses que estão atrelados à guerra. Graças à exploração dessas riquezas, cada um dos bandos dessas forças recebe benefícios suficientes como para poder aumentar a guerra ad infinitum. Então, a guerra, no caso de Angola, como também em outros lugares, é vista pelo Kapuscinski como uma ótima oportunidade, uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Então, esses tempos eu estava fazendo uma atividade sobre a Suécia, a Suécia que se manteve neutra na Segunda Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo que a Suécia se manteve neutra na Segunda Guerra Mundial, ela desenvolveu a sua indústria para
oferecer, né, para vender para a guerra. Ou seja, hoje nós vemos a Suécia como um grande, né, uma grande potência econômica, um estado de bem-estar social, etc. e tudo. Toda a questão do bem-estar social da Suécia começou com a utilização do dinheiro que eles ganharam vendendo material para a guerra, nessa posição de neutralidade, né? Aqui no caso de Angola, a guerra oferece a oportunidade para que determinadas pessoas simplesmente enriqueçam, porque aquele cenário de caos não consegue controlar a jazida de diamante, não consegue controlar jazida de petróleo, e hoje, quando a gente olha para Angola enquanto país, né, é um país, por exemplo, Luanda é uma das cidades mais caras do mundo, né, e o país Angola é um dos países onde grandes fortunas surgem da noite para o dia. Então, aqui já no início dos anos 2000, Kapuscinski fala bastante sobre isso, e eu acho que eu já falei bastante. Eu gostaria também de recomendar uma outra obra do Kapuscinski, que é Minhas Viagens com Heródoto. Eu estava vendo essa obra, acho que é uma das únicas que tem à disposição aqui para venda. Essa obra é uma retrospectiva que ele faz de todas as suas viagens e mostra como o livro do Heródoto, o livro História de Heródoto, o ajudou, né, o guiou durante as suas viagens, tá certo? E aqui termino com essa imagem, né, de Kapuscinski em uma das suas peregrinações pelo continente africano. Eu vou sair da minha apresentação para que a gente possa conversar um pouquinho mais. Vamos ver aqui. Opa. Interrompi o compartilhamento, parei. Ok. Estão me enxergando? Sim. Sim, estamos. Sim. Então, Tiago, depois então, tu vai pessoal, passar o nome desses livros? Passar-vos-ei. Sim. Tá, não achei. Tá, então... Tiago, aqui, oi, pois não. Tiago, desses livros que tu citasse, eu li o Ébano. E fiquei impressionada o que foi a guerra depois da descolonização. Da descolonização. E eu acho que no primeiro... Foi uma carnificina horrível, né? Sim, continua sendo, né, Lígia? Se a gente olhar para cenários... Se a gente olhar para cenários como, por exemplo, do Congo, da República Democrática do Congo, é simplesmente um horror. Se a gente olhar para a Nigéria, né, a Nigéria que é o país africano, a mais rica nação africana, né? A Nigéria tem problemas muito complexos, assim, como, por exemplo, a atuação do Boko Haram, que é uma desses grupos fundamentalistas que sequestram mulheres. Não sei se a gente viu é horrorizante ler esse livro. Eu achei assim muito pesado. Tu tens ele, Lígia? Tenho. Quero. Quer que eu te empreste? Quero. Te empresto. Tá. Então, assim, um dos livros é esse Ébano, tá? O outro que eu recomendo é Minhas Viagens com Heródoto, que é o último que eu falei, dos que tem disponíveis no Brasil, né? E tem mais um que é o Império, que fala sobre a muito interessante. Eu acho também à disposição... Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu estou com muita interferência. Se vocês podem deixar as câmeras ligadas, mas vocês podem só deixar o microfone. Isso, agora melhorou. Quando vocês quiserem falar, podem abrir o microfone, porque senão dá muita interferência aqui. Podem abrir o microfone e fazer o comentário. Mas tem uma outra obra que é muito interessante, que é chamada A Guerra do Futebol. Eu já comentei sobre essa obra em alguns encontros aí com vocês. A Guerra do Futebol foi uma guerra travada entre Honduras e El Salvador, e o estopim foi uma partida de futebol. Na verdade, a disputa entre os dois países já estava muito, muito forte, principalmente pela fragilidade das suas fronteiras, né, pelo trânsito de pessoas de um país para o outro, mas uma partida de futebol simplesmente tudo veio abaixo, né? Então, centenas de pessoas morreram e Kapuscinski cobriu essa guerra do futebol. Kapuscinski também acompanhou os últimos momentos, né, do Che Guevara na Bolívia, né? Ele tem um livro publicado sobre isso, só não há à disposição esse livro no Brasil.
e também ele foi amigo de Salvador Allende, né? Então acompanhou a queda do Allende e também toda a ditadura do Pinochet. Então é um homem assim que tem uma visão da história contemporânea, dos principais episódios, né, da história contemporânea. Muitos de vocês acompanharam as atividades que o Bruno fez sobre a história do século XX. Né? Então, se a gente pensar nesses episódios tratados, né, no século XX, esses grandes conflitos do século XX, Kapuscinski esteve ali. Tá? Mas, sobretudo, né, ele presenciou de uma forma única esses processos políticos, né, do continente africano a partir do final da década de 1950. Acompanhou também a queda do Shah Reza Pahlavi. Então, alguns de vocês que estiveram comigo no Irã, tá, e ouviram muito as histórias do Shah, Kapuscinski esteve na Pérsia, né, acompanhou o processo de queda do Shah, a deposição do Shah, a fuga do Shah, e entrevistou, e é uma obra muito interessante, chamada O Shah dos Shahs. É uma obra que ele compõe por meio de entrevistas que ele faz, né, com pessoas que trabalhavam perto do Shah, né, que entendiam da rotina do Shah Reza Pahlavi. E essa obra também está disponível em língua portuguesa. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Gostaria. Pois não. Deixa eu mostrar. Tiago. Só um pouquinho, Carlinhos. Acho que Paulo Ricardo acho que entrou primeiro para fazer a pergunta. Pois não, Paulo? Desculpa, eu já mostrei minha cara ali. É o seguinte, Tiago, primeiro quero agradecer essa tua excelente exposição aí. Eu, na qualidade de formado em jornalismo e descendente de poloneses, pouco sabia da vida do Kapuscinski. O que eu te pergunto, depois de fazer uma breve pesquisa nos nossos instrumentos tradicionais, Google, etc., eu vejo que ele sofreu algumas acusações de ter cruzado a fronteira tênue entre jornalismo e literatura, por ter, de acordo com alguns dos seus detratores, talvez, ter testemunhado eventos nos quais ele não estava presente. Eu gostaria de saber o que tu poderias falar sobre isso. Olha, assim, quando a gente lê a obra do Kapuscinski, né, a gente consegue perceber que existe literatura dentro do relato jornalístico. Tá? Mas, assim, eu certamente acredito que o Kapuscinski, em alguns episódios, tá? Eu não sei dizer exatamente quais, que em alguns episódios ele pode não ter estado presente, mas a visão histórica e a visão jornalística desse episódio, ela é tão importante, ela é tão que para mim, enquanto leitor, isso não faz muita diferença. E o Kapuscinski, de certa forma, essa não é a única acusação que é feita contra ele, né? Porque surgiu, desde que a Polônia ingressou num regime de extrema-direita, e um regime de extrema-direita que foi liderado principalmente pelo Lech Kaczynski, né, que é um dos presidentes da Polônia, que foi eleito pelo PiS, o Partido Lei e Justiça, no início dos anos, lá pelos anos 2010, 2008, esse presidente ele começou uma espécie de caça às bruxas, assim, dentro do país. Tá? O que é essa caça às bruxas? Todas aquelas pessoas, aqueles intelectuais, que, de certa maneira, né, tinham posições importantes dentro do governo socialista, passaram a ser difamados. Tá? Então, o Kapuscinski é um deles. O Kapuscinski, assim, por parte, existiu quase que uma política de governo para destruir a imagem do Kapuscinski, mesmo depois dele morto. Tá? Então, isso faz parte de um grande, não vou dizer que não é um complô, mas de uma grande caça às bruxas estabelecida pelo governo da Polônia, o governo do Partido Lei e Justiça, né, que acabou de ser reeleito no país por uma diferença de menos de 1% dos votos. Né? E, então, é uma situação bastante crítica, assim, não só com a trajetória do Kapuscinski, mas como várias outras
pessoas importantes. O próprio Andrzej Wajda, cineasta, né, no final da sua vida, meio que passou por uma caça às bruxas, assim, também promovida pelo governo, né? Mas sobre essa questão, Paulo, eu, de certa maneira, concordo, assim, eu acho que tem muitos episódios quase inverossímeis, assim, tá? Dentro da obra do Kapuscinski. Mas aí está a literatura. Tá? Aí nós podemos ver o Kapuscinski escritor, não o Kapuscinski jornalista. Mas, de forma alguma, esses episódios quase inverossímeis, eles não comprometem o curso da história. Tá? Eles não comprometem o testemunho jornalístico, né? Então, eu li todas essas críticas, né, em torno do autor. Concordo que em alguns momentos assim ele não, ele certamente não esteve naquele episódio, mas de maneira alguma o Kapuscinski muda o curso da história, né? Altera fatos, né? Ele sempre é verdadeiro com os seus fatos, né? Então, assim, ó, só para te dizer, eu acho que não só isso é falso, como o Kapuscinski, ele foi um jornalista destemido e, acima de tudo, enquanto outros jornalistas de várias empresas europeias, americanas, ficavam hospedados em hotéis de luxo, Kapuscinski ia para ficar próximo dos locais onde as pessoas eram oprimidas, ele alugava pequenos quartos para ficar com aquele povo e observar aquele povo. Além de tudo, isso consta na história dele. Qual é o outro jornalista que faria isso? Claro, ele até, muitas vezes, poderia não fazer por uma questão que, para os grupos jornalísticos que ele trabalhava, ele não tinha muita reserva financeira. Então, ele tinha que usar esse recurso. Mas ele se aproveitava disso e sabia de episódios que iam acontecer na África na frente de todos os outros jornalistas. Isso também é uma coisa que tem que ser dita. E não resta dúvida que ele, nessa trajetória, ele, com firme convicção, ele começou a compreender outros povos e culturas num aprendizado de tolerância e autocrítica excepcionais, que os livros demonstram isso. Tu não tem como chupar isso do dedo. E, além de tudo, tem outra coisa, né, que acabei de dizer, que ele conviveu em ambientes de verdadeiros guetos, vilarejos paupérrimos, em lugares os mais indesejados que nós podemos imaginar. E ele, muitas vezes, os lugares hostis. Esse homem sofreu 3 atentados. Sim, e além de 4 condenações à morte, né? Mas isso, Carlinhos, a respeito, sobre essa questão, assim, de trabalhar com poucos recursos, né? A gente tem que pensar na atuação do Kapuscinski enquanto jornalista viajante em 2 momentos. Tá? Um deles é como funcionário, em 3 momentos, na verdade. Um deles como jornalista do Estandarte da Juventude, tá? Que financiou viagens à Índia, à China, à União Soviética, aquele meio mais próximo do seu universo. Um segundo momento, que é como funcionário do PAP, né, como jornalista do PAP. O PAP é a Polska Agencja Prasowa, né, a agência oficial de notícias da Polônia comunista. Ela continua existindo, mas agora como agência governamental, né, do governo de direita. Mas o PAP deu uma outra dimensão, né, para a vida de viajante do Kapuscinski, mas uma dimensão assim
uma dimensão que eu digo de distância, né? Tipo, propôs novos desafios. Mas ele sempre viajou com pouquíssimos recursos. Às vezes ele fazia uma viagem para a África, ele ficava quase 1 ano sem retornar para a Polônia. Então ele já era casado, ele é casado com uma pediatra que, se eu não estou enganado, ela ainda está viva, tá? E então ele ficava 1 ano sem dar notícias, ou seja, com comunicação muito precária, né? Então, e tem um terceiro momento da vida. Então, esse segundo momento vai mais ou menos de 58 até 1980. E em 1980, quando nós temos uma espécie de afrouxamento assim da política interna da Polônia, né, que nós temos aí o nascimento do Sindicato de Solidariedade, né, uma certa abertura, né? Então, essa década que vai caminhar rumo à democracia, etc. e tal. O Kapuscinski ele aproveitou essa brecha entre a fundação do movimento sindical independente e a lei marcial, que acontece no ano seguinte, em 1981, ele aproveitou essa brecha para se oferecer como correspondente da imprensa internacional. Tá? Então, ele é correspondente nessa época, ele consegue atuar como correspondente do New York Times, ele consegue atuar como correspondente também do Frankfurter Allgemeine, que é um importante jornal alemão, e entre vários outros meios de comunicação. Né? Então, esse é o terceiro, a partir de 1980, que Kapuscinski realmente ele se converte numa grande celebridade, e tem um outro fato muito importante, ele começa a fazer parte de uma organização concebida pelo Gabriel Garcia Marques, que é o movimento pelo jornalismo latino-americano, alguma coisa assim. Tá? Até existe uma sede desse organismo na Colômbia. Então, o Kapuscinski ele é muito amigo do Gabriel Garcia Marques. Ele trabalha ao lado do escritor colombiano por essa questão da defesa, né, da liberdade de imprensa, etc, né? Mas, então, vocês podem enxergar a vida do autor nesses 3 momentos, né? Como então, o jovem lá da Juventude Comunista, né, do Estandarte da Juventude, depois como funcionário do Papa, e o grande Kapuscinski, né, como um correspondente da imprensa internacional a partir do ano de 1980. Certo? Certo. Tiago, tem uma coisa mais assim que tem que ser comentada, que é o seguinte. Tu sabes que quando eu li o livro Essa Noite a Liberdade, sobre a saída dos ingleses da Índia, esse livro tinha trechos que descreviam o seguinte, que as entrevistas que se faziam com ingleses que estavam lá, porque os ingleses ficaram lá quase 2 séculos dominando a Índia. E os ingleses diziam, como é que nós vamos sair daqui? Isso aqui, nem no meu país eu vou ser mais feliz do que aqui, nem no meu país. Então, eu acho... Se for para mim, que eu estou trabalhando. Eu acho que no meu país eu não vou ser mais tão feliz como eu sou aqui. Aqui eu sou quase como um rei. E tu sabes que quando eu li isso, eu fiquei estupefato que um cara colonizador, vivendo num outro país, ajudando a subjugar os cidadãos desse país, se colocar como um rei. Mas olha só a pérola que eu vou lhes contar. E isso está relacionado com o que aconteceu na colonização portuguesa. Eis que, para uma vergonha nacional portuguesa, no último dia 25 de julho, em Portugal, foi assassinado o ator Bruno Candé, de 39 anos, afrodescendente, em plena luz do dia, por um senhor que havia estado na guerra colonial, um português da guerra colonial. E olha a pérola.
e se acreditava ainda que poderia estar vivendo naquela época. E ele, dias antes, ele ameaçou esse afrodescendente dizendo o seguinte: tenho armas do ultramar e vou te matar. E disse ainda que ele era preto, que tinha que estar na senzala e que ia violar a mãe dele. Olha só a ponto que chegou essas colonizações, porque as pessoas estavam nos outros países, faziam parte de governos colonizadores, exploradores, e que se achavam os reis naqueles locais. E quando perderam tudo aquilo, passaram a lamentar brutalmente. Então, nesse episódio todo, tu vê a lista de países que tu mostrou, ali, europeus, que mostraram todas essas barbaridades cometidas nas colônias, a gente fica a pensar que moral esses países têm na Europa hoje para avaliar as questões mundiais e sociais, porque eles tiveram um passado muito triste, um passado de exploração do mundo, né? De grande... E a gente pode pensar também a questão colonial, né? Então, assim, eu acho que nenhum tipo de regime imperialista, de regime colonial, ele é benéfico para o colonizado, né? Se a gente pensasse na questão... esse modelo de colonização e descolonização, ele acontece praticamente no mundo inteiro. Se a gente olhar, por exemplo, para a América Latina, tá? O que aconteceu na América Latina? Chegaram os colonizadores, quando acontecem os movimentos de independência, o que nós temos na América Latina? Grandes guerras. Tá? Então, assim, por exemplo, o caso da Colômbia, por exemplo, tá? Que é um assunto que eu gosto muito de exemplificar, fazendo uma comparação. Né? Então, existe a Guerra de Independência da Colômbia, lá a partir de 1910, a Colômbia se torna independente em 1810, se torna independente em 1819, e daí o que acontece? Aquelas forças que conquistaram a independência começam a brigar entre si. E daí a gente tem uma nova guerra, que é bolivaristas contra santanderistas. Tá? Então, nós temos... e esse é um modelo que acontece no mundo inteiro. Olha o que foi a Revolução no México. Né? 100 anos depois, o México explode numa revolução, 100 anos depois da independência, um pouco menos de 100 anos, numa revolução sem precedentes. Né? Então, a colonização deixa sequelas tão fortes, tão grandes, sequelas identitárias, né, que a saída desses lugares é sempre mais de uma. Né? Então, por isso que nós temos essa segunda onda de violência, que é o processo de violência de violência interna gerado pela descolonização. Duzi, tu abriu o microfone porque tu quer comentar alguma coisa. Você me conhece, né? Bom, eu sou fã do Kapuscinski, não vou mais elogiar tanto, porque eu concordo com ele em muitas análises dele sobre as revoluções, né? Mas, assim, é só para sugerir para o Carlos, depois que ele lançou essa discussão, o livro que ontem eu comentei do Lobo Antunes, Os Cus de Judas. Lobo Antunes, português, médico, psiquiatra, que vai para Angola como médico do exército português. É imperdível para você se ter noção do que realmente acontecia lá. E Kapuscinski sempre. Sempre. Eu gostaria muito, em algum outro momento, de fazer uma atividade mais específica sobre o livro Imperium, que é um livro assim, do qual eu realmente gosto muito, assim, e também sobre a guerra do futebol, né? Porque a gente fala pouquíssimo sobre essas guerras da América Central, sobre a América Central de uma forma geral, mas a guerra do futebol é um livro realmente muito curioso, tá? E tá bem mais próximo aí do nosso universo. Assim, quem gosta de África, esse livro da África,
espetacular. O Destino da África, 5.000 anos de riquezas, ganâncias e desafios. Esse livro é espetacular. Também é um livro que eu acho que quem se interessa por esse assunto vale a pena. Dulce, tu queria fazer mais um comentário? Queria, sim, lembrar quem foi numa das viagens com você. A gente estava em Barcelona, que teve aquela exposição do Capuchinho maravilhosa. Fomos eu e tu só. Sim. Não, na exposição fomos nós, mais gente, na discussão. No grupo. Foi muito interessante. E com muitas fotos que ele tirou. Dele, exato. Fotos dele. Dele, não dele. Ele como fotógrafo. Isso. E, Marta, eu vi tu levantando o dedo. Tu queria fazer alguma pergunta? Marta Osório, eu vi tu levantando o dedinho. Não? Abre teu áudio. Acabei de comprar. Em espanhol é o que tem. Já pensei. Mas, assim, você comprou? Marta, qual que você comprou? Que eu não entendi. Eu comprei A Viagem com Heródoto. É maravilhoso. Foi o primeiro livro dele que eu li, emprestado pelo Tiago. É o que tem, é o que está disponível. Legal. Boa leitura. Bom, minhas amigas, meus amigos queridos, eu gostaria então de agradecer. Para mim sempre é um prazer falar sobre esse autor, e a minha proposta aqui é não só falar sobre o autor, mas falar um pouquinho sobre o que esse autor pensa sobre si mesmo, né? O que ele pensa sobre a questão do colonialismo e incentivá-los a conhecer, porque realmente ele, o Kapuscinski tem um dom da escrita como poucos, assim, né? Então realmente é uma leitura muito prazerosa, e a gente, independente dos comentários, né, de algumas possíveis, né, inverdades que estejam contidas no texto do Kapuscinski, a gente aprende muito com ele, tá? E eu sempre aprendo muito com ele. Volta e meia eu sempre abro aqui o meu Ébano, né, que é um livro que está sempre por cima da minha mesa aqui, para ler um capítulo ou outro e revisitar esse autor tão espetacular. São livros que servem, de vez em quando, a gente relê-los, capítulos, porque são maravilhosos. Muitíssimo obrigado, Valeu. Então, pela presença de vocês. Aos assinantes, nos vemos amanhã para falar sobre a última revista, sobre Nova York. E aos que eu não verei amanhã, um ótimo final de semana. Até a próxima semana. O que temos na próxima semana, Tirza? Segunda-feira temos o Vinícius de Moraes, com o Lucas Amberlan. Gente. Quem não conheceu, quem não assistiu ainda o Lucas Amberlan, precisa. Porque é um docente sensacional. Olha, consegue ser melhor do que eu. Então, vejam bem. Aproveite. Foi muito boa a aula dele sobre Quintana mesmo, no mês passado. E aí a gente convidou ele de novo, então, para seguir na poesia. Agora Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, Duzi, essa é para ti. E depois na quinta-feira é o Tiago falando sobre Daguestão e Chechênia, na nossa série que inicia agora, que é Fora de Rota. Fora de Rota. Então vamos lá para o Daguestão e para a Chechênia, nesse lugar remoto no Cáucaso, porque é um lugar que tem história para contar, né? Tem uma história muito curiosa, tem paisagens muito interessantes. Então vamos conhecer de maneira remota o Daguestão e a Chechênia, porque, pelo menos por enquanto, eu não pretendo viajar para lá. E essa viagem virtual. Certo? Um forte abraço, um grande beijo a todos vocês e até a próxima. Beijão. Tiago. Obrigada, Tiago. Não te esquece que eu quero fazer a viagem do Kapuscinski pela Transiberiana. Transiberiana, isso. Tá bom? Certo, pode deixar. Pensa com carinho. Penso sim.